Esse canal é para quem vive o Galo intensamente. Curte aí, se inscreve e faz parte dessa massa apaixonada. Aos estertores de uma disputa que parecia resolvida em campo, o Atlético Mineiro reaparece em lugar de destaque no cenário do Campeonato Brasileiro, impulsionado por uma decisão que mexeu não apenas com a tabela, mas com toda a percepção sobre justiça e competitividade. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, devolveu ao Galo 3 preciosos pontos após constatar irregularidade cometida pelo Vitória, catapultando o time de volta à briga por lugares mais nobres na classificação. A saga começou em campo, com o Atlético enfrentando o Vitória em partida que, originalmente, terminou sem favor ao clube mineiro. Mas, nos bastidores, uma análise jurídica reverteu o resultado moral da partida. O STJD entendeu que o rubro-negro baiano cometeu infrações que justificavam a anulação dos pontos conquistados. Foi o suficiente para que o Galo recuperasse 3 pontos e voltasse a respirar aliviado na tabela. Para um time acostumado a partidas duríssimas, sob o comando incansável de Cuca, cada ponto significa mais do que números, trata-se de esperança renovada. O Galo atravessa uma instabilidade que vem desde a troca de comando técnico, ocorrida em 29 de agosto, quando Cuca deixou o cargo e foi substituído por Lucas Gonçalves, de forma interina. O desfecho desse processo de transição refletiu diretamente nos resultados dentro de campo, e a restituição dos pontos chega como um bálsamo em meio ao turbilhão. No Brasileirão de 2025, o Galo aparece em 14ª colocação, longe de sua costumeira zona de conforto. Mesmo tendo um elenco que inclui artilheiro experiente como Hulk, anotando 4 gols no Campeonato Brasileiro e 16 no total da temporada, o rendimento coletivo ainda não engrenou de forma consistente. A recuperação dos 3 pontos, portanto, não traz apenas números, reacende a chama da competitividade. O cenário do campeonato é feroz. Flamengo lidera com folga, seguido de Cruzeiro e Palmeiras, enquanto o Atlético Mineiro se vê embrulhado em meio a pontuações tensas, lutando contra a ameaça do rebaixamento e tentando crescer na tabela. A devolução dos pontos pelo STJD traz um sopro de oxigênio, que pode significar uma guinada psicológica, e talvez mesmo tática, para um clube que sempre busca projeção continental. Ao mesmo tempo, a decisão jurídica reverbera em outra direção. O Vitória, alvo da irregularidade, foi penalizado, sem direito a recurso válido, segundo comunicados internos do tribunal. O castigo serve de alerta para que clubes observem com rigor as regras, sob pena de perderem não só pontuações, mas credibilidade e influência competitiva. A tensão toma forma também na performance recente. O Galo viveu resultados desafiadores, enfrentando derrotas e empates que emperraram sua arrancada. Mesmo assim, Hulk continua sendo refúgio ofensivo, com gols decisivos, uma redundância de sua importância, seja em campo ou no vestiário. O contexto institucional reforça essa virada de página. No Mineiro, o Atlético já garantiu o pentacampeonato estadual, o 50º título da história do clube, ainda no início da temporada. Porém, a instabilidade técnica e os resultados médios no Nacional colocam em xeque a ambição de voos mais altos. A devolução dos pontos surge, então, como catalisador para reacender os objetivos. A resposta da torcida, mixada entre alívio e cautela, reflete a mutabilidade do futebol moderno. O julgamento do STJD mostra que nem só o gramado decide o destino. Para Cuca, que viveu vários momentos como técnico no Mineiro, e que agora retorna ao protagonismo, esse episódio pode servir como combustível para recuperar o fôlego perdido. Estar no campo entre o 12º e 15º lugares significa uma zona cinzenta, longe do rebaixamento, mais distante das cotas continentais. O Galo, com o acréscimo dos pontos, respira. A questão é, será o suficiente para transformar o quadro mental e técnico? Assim, com a caneta do tribunal batendo o martelo, o Atlético Mineiro retoma 3 pontos que podem representar uma virada. A esperança reacende, e Cuca, protagonista habitual, volta ao centro das atenções. Agora, resta traduzir essa injeção de ânimo em conquistas concretas, dentro do campo, onde, afinal, o futuro do Galo será esculpido. O que mais chama atenção nesse episódio é a complexidade jurídica que envolve o mundo do futebol. A torcida do Galo, tão acostumada a vibrar com dribles, gols e defesas, agora se viu comemorando uma vitória no tribunal,
algo que foge do tradicional campo de batalha. A devolução dos 3 pontos escancarou a fragilidade de uma estrutura que deveria ser imune a erros básicos, mas que, por vezes, surpreende até os mais experientes dirigentes e advogados esportivos. Cuca, com seu histórico marcado por intensidade à beira do gramado e uma leitura aguçada de jogo, sabe que essa decisão pode ser um divisor de águas. Ele não pediu os pontos no grito, mas agora que os tem de volta, assume a responsabilidade de fazer valer essa vantagem. O treinador, conhecido por extrair o máximo de seus elencos, agora precisa transformar esse combustível emocional em reação dentro das 4 linhas. E não será fácil. O Galo ainda carece de consistência e enfrenta adversários embalados, com campanhas superiores. Dentro do vestiário, a atmosfera se transformou. A notícia da recuperação dos pontos caiu como uma bomba de euforia entre os jogadores. Hulk, como líder do grupo, teria sido um dos primeiros a discursar, enfatizando que a sorte favorece os fortes, mas que o mérito, de fato, ainda precisa ser conquistado no suor. Outros atletas também se manifestaram, entendendo que a fase conturbada vivida até aqui não pode servir de desculpa para o restante da temporada. Essa reviravolta na tabela não afeta apenas o Galo. O campeonato como um todo sente as ondas de choque. O Vitória, punido, perde terreno. Seus adversários diretos se reagrupam. Clubes que lutam contra o rebaixamento, ou que tentam beliscar vagas na Sul-Americana, olham com desconfiança para os corredores de decisão da justiça desportiva. Afinal, quando pontos mudam de dono fora do campo, o equilíbrio competitivo é posto à prova. O torcedor atleticano, por sua vez, se apega a essa fagulha de otimismo como um sobrevivente à deriva se agarra a uma tábua. A temporada não tem sido fácil, mas essa virada nos bastidores renova a fé. Os números, ainda que modestos, mostram um Galo que luta, que resiste, que busca. E agora, mais do que nunca, o time sabe que precisa mostrar dentro de campo que o retorno desses pontos não será em vão. A comissão técnica também revê seus planos. A tabela foi redesenhada, e isso impacta diretamente na estratégia de confrontos diretos. Cuca e sua equipe técnica analisam friamente onde esses pontos podem ser potencializados, contra quem empatar pode não ser mais suficiente, onde vencer passou a ser obrigação. A margem de erro continua pequena, mas agora existe uma pequena almofada de segurança que não existia na semana anterior. Fora de campo, a diretoria do Atlético Mineiro trata o episódio como uma vitória institucional. Nos bastidores da cidade do Galo, comenta-se que a argumentação jurídica foi preparada meticulosamente, com dossiês e protocolos que sustentaram a tese da irregularidade adversária. A sensação de dever cumprido é celebrada com discrição, mas o impacto disso no planejamento esportivo é visível. Um novo gás parece ter invadido os corredores. Se a moral do grupo aumentou, o mesmo vale para o engajamento da torcida. Nas redes sociais, o anúncio da decisão gerou um turbilhão de postagens. Memes, provocações, otimismo desenfreado. O torcedor atleticano é passional, e como tal, sabe transformar qualquer oportunidade em esperança. A pergunta que paira no ar é: será esse o momento de virada da temporada? O Atlético, mesmo com todas as dificuldades, não é um clube qualquer. Carrega história, títulos e uma camisa que pesa. Nos momentos decisivos, essa tradição se impõe. E é justamente esse espírito que Cuca tenta resgatar com seus atletas. Os treinos têm sido mais intensos, com foco total na compactação defensiva e na criatividade no meio. A meta é clara: somar pontos de verdade, dentro de campo, para que os do tribunal não sejam apenas um alívio momentâneo. O calendário, no entanto, não dá trégua. Com jogos contra equipes diretas na luta pela sobrevivência e outros confrontos contra postulantes ao título, o Galo precisará mais do que um empurrão jurídico. Precisará de entrega, tática e, sobretudo, de gols. E é aí que nomes como Hulk, Paulinho e Allan Kardec ganham protagonismo. Eles sabem que o momento exige sangue nos olhos e chuteiras afiadas. O episódio também trouxe à tona uma discussão mais ampla: até que ponto a justiça desportiva deveria interferir nos rumos de um campeonato? Há quem defenda que o certo foi feito. Há quem critique a demora e o impacto disso no equilíbrio da competição. O fato é que a decisão está tomada,
e agora cabe aos clubes conviverem com essa nova realidade. No centro de tudo isso, está Cuca. O técnico, que já levou o Galo à glória em outras passagens, agora enfrenta um desafio distinto: reconstruir a confiança de um grupo que alterna bons momentos com instabilidade. Mas se tem alguém capaz de transformar caos em oportunidade, esse alguém é ele. Cuca já provou, mais de uma vez, que sabe como poucos mobilizar um elenco em situações limite. Com a tabela reconfigurada, o foco passa a ser o próximo jogo. Cada partida agora tem peso de final. A diferença entre o meio da tabela e a zona da degola é curta. Os 3 pontos recuperados aliviaram a pressão, mas não a eliminaram. Por isso, o Galo precisa manter os pés no chão e os olhos no horizonte. É hora de o elenco mostrar que aprendeu com os tropeços. De entender que o tribunal pode até conceder uma segunda chance, mas que o destino ainda se decide na bola rolando. A redenção definitiva só virá quando os torcedores puderem gritar, ao fim da última rodada, que o esforço valeu a pena. E que o Atlético, mais uma vez, sobreviveu. Ou melhor, renasceu. Respira fundo, torcedor. Mas antes de seguir, dá aquela força, deixa o like, se inscreve e bora continuar nesse ritmo de campeão. O Galo sabe que o Brasileirão é uma maratona e que vitórias jurídicas, por mais impactantes que sejam, não substituem a necessidade de uma campanha consistente. Mas o que essa decisão fez foi mudar o ânimo. Em um campeonato em que detalhes fazem toda a diferença, esse pequeno empurrão pode representar uma arrancada. O time não é mais o mesmo de semanas atrás, e há uma aura diferente nos treinos, nas entrevistas e até nas arquibancadas. O torcedor, que nunca abandonou, agora vê um novo fio de esperança. A confiança é um ativo intangível, mas determinante no futebol. A devolução dos pontos funcionou como um gatilho emocional dentro do elenco. Jogadores que estavam desacreditados voltaram a se sentir parte do projeto. Jovens da base passaram a ser vistos como alternativas reais. E o discurso dentro do vestiário é uníssono: é hora de transformar essa chance em algo maior. Cuca, experiente em lidar com vestiários complexos, tem usado esse momento para resgatar o espírito de 2013, quando o clube alcançou o topo da América com suor, fé e superação. Não se trata de uma comparação rasa. Aquele Galo campeão também oscilou, também sofreu com desconfiança, também passou por provações. Mas encontrou no comando técnico e na união do grupo uma forma de silenciar os críticos. O Galo de 2025, embora distante de uma Libertadores, precisa desse mesmo tipo de combustão interna para salvar uma temporada que, até agora, tinha gosto de frustração. A decisão do STJD é um estupim, mas o que virá depois é responsabilidade única e exclusiva dos homens de preto e branco. A tabela, agora atualizada, mostra o Atlético mais próximo do meio do pelotão. De 17º, o time pulou para 14º com os 3 pontos recuperados. São números que ainda não encantam, mas que reposicionam o clube fora da zona de rebaixamento. E quando se está na parte de baixo da tabela, sair dela é mais do que um avanço, é uma libertação. A matemática ainda não permite sonhar alto, mas a realidade se tornou um pouco menos angustiante. Há uma sequência de confrontos que pode definir o futuro do time no campeonato. Nas próximas rodadas, o Galo encara adversários diretos na luta pela permanência, além de ter compromissos duríssimos contra postulantes ao G4. Serão semanas de prova de fogo, em que cada ponto fará diferença. A margem de erro continua mínima, mas agora existe fator emocional a favor. O time voltou a acreditar. A torcida voltou a cantar mais alto. E o adversário passou a respeitar de novo. Fora das 4 linhas, o impacto da decisão também respinga no financeiro. Com os 3 pontos, a expectativa de melhores premiações no final da temporada aumenta. E em um clube que convive com planejamento ousado, folha salarial elevada e metas ambiciosas, isso importa. A permanência na Série A não é só questão de honra, é também sobrevivência institucional e projeção de futuro. Cada colocação melhor rende cifras maiores e abre portas para investidores, patrocinadores e reforços. A comissão técnica também entende que esse é o momento de blindar o elenco. Cuca, junto com seus auxiliares,
tem controlado o acesso da imprensa, reduzido exposições públicas e mantido os treinos fechados. A ideia é construir uma espécie de casulo, onde os atletas possam se preparar mentalmente para as decisões que vêm pela frente. O Galo entrou em modo de guerra, e não há mais espaço para distrações. A ordem é foco total. Para a torcida, que vive de paixão e memória, cada pequeno passo é celebrado como um título. Nas ruas de Belo Horizonte, a decisão do STJD virou conversa de boteco, de padaria, de fila de banco. E mesmo os que criticavam a gestão, o elenco ou o treinador, agora se permitem sonhar de novo. O futebol é esse território mágico onde tudo muda em questão de dias, e o Galo sabe bem como surfar essa onda emocional. No entanto, nem tudo são flores. Ainda há desconfiança, principalmente entre parte da imprensa e de torcedores mais céticos. Alguns argumentam que o time segue irregular, sem padrão tático definido, e que os problemas estruturais continuam existindo. Para esses, os 3 pontos são uma muleta temporária. A resposta a essa crítica, no entanto, só pode vir de um lugar, de dentro do campo. E é para lá que o Galo olha agora. A responsabilidade é grande, mas o Atlético tem um trunfo valioso: sua camisa. O peso do manto, a história escrita por Reinaldo, Éder, Ronaldinho, Tardelli e tantos outros ainda ecoa. Jogar no Galo é carregar uma expectativa diferente, uma cobrança acima da média, uma paixão desmedida. Cuca sabe disso. Os jogadores também. E é com esse combustível que o time vai precisar entrar em cada jogo como se fosse o último. Se antes a meta era sobreviver, agora passa a ser crescer. O Galo ainda tem tempo de transformar a temporada em algo memorável, mesmo que o cenário inicial tenha sido turbulento. E para isso, precisará de regularidade, de maturidade e, acima de tudo, de coragem. Porque o futebol, como a vida, é feito de viradas. E talvez a do Galo tenha começado, paradoxalmente, dentro de um tribunal. Nos bastidores, a diretoria começa a articular reforços pontuais para a janela. Com a situação um pouco mais estável, o clube poderá buscar atletas experientes que cheguem para decidir. Nomes já circulam entre os bastidores da cidade do Galo, mas os pés ainda estão no chão. Primeiro, é preciso consolidar a reação em campo. Depois, pensar em voos mais altos. O campeonato brasileiro é longo e imprevisível. Clubes sobem, caem, renascem e desaparecem ao longo de 38 rodadas. O que importa, no fim, é quem soube resistir, reagir e se reinventar. O Atlético, com todos os seus problemas, parece disposto a fazer parte dessa elite que sobrevive ao caos e volta mais forte. E para isso, terá que mostrar, rodada a rodada, que a decisão do STJD foi apenas o prólogo de uma grande história. Porque no Galo, nada é pequeno. Nem os dramas. Nem as vitórias. Nem os renascimentos. Encerrando com raça, do jeito que o Galo gosta. Curte, se inscreve e bora mostrar que aqui é Atlético até o fim.